Bom, sou enfermeira, né? Meu nome é Tatiana, sou enfermeira, obstetra, pediatra e consultora em amamentação, tá? Sou uma pessoa extremamente apaixonada por amamentação, quem me conhece sabe disso, porque amamentar para mim é algo assim que vai além do alimento, né? Amamentar é um vínculo, é uma conexão que só você mesmo tem quando você encontra o prazer na amamentação. Amamentar é fácil? Não, não é fácil. Embora a sociedade toda, né, dizem pra gente que amamentar é uma mágica, que é a gente só colocar o bebê no peito e pronto, a mágica acontece. Infelizmente não é assim. Infelizmente surgem muitos problemas. A gente escuta muitos palpites, né, de terceiros, pessoas que muitas vezes não têm orientação, fala que amamentar dói, que é normal você sangrar o peito, que você vai sentir dor mesmo, uma hora vai calejar, que é absurdo no meu contexto, tá? Escutar isso, porque querendo ou não, não é normal sentir dor. O que é normal sentir na amamentação, que você vai sentir aumento de sensibilidade. Por quê? Você imagina um bebezinho que acabou de nascer, ele quer amamentar, ele tá com fome. Então ele quer ficar no peitinho da mamãe, mamando em livre demanda. Livre demanda é o quê? Na hora que a mamãe precisar e a hora que o bebê também necessitar. Então, nesse momento, então a mãe sente ali uma sensibilidade porque é algo que ela não estava acostumada antes, tá? Mas a gente não tem que ter dor. Então, a gente tem que desmistificar um pouco esses palpites que a gente escuta. É muitos palpites e eu estou muito feliz que muitas pessoas estão buscando informações. Por isso, assim, de parabenizar mesmo vocês de estarem aqui, de vestirem a camisa com a gente, porque se a gente fez esse projeto com tanto amor, é porque a gente quer incentivar mesmo o aleitamento materno. Meninas, leite materno salva vidas, tá? Isso é comprovado cientificamente. Ele salva a vida, ele tem inúmeros benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. Amamentar para o bebê, além, como eu falei para vocês, do alimento, é o vínculo, é aquele contato, é a sua interação com ele, é você se conectar dia a dia com o bebezinho que veio ao mundo e que só quer você. Então, leite materno tem inúmeros benefícios, tá? Para o bebê, ele vai ajudar ali no trato gastrointestinal dele, com as diarreias, infecções, sistema imunológico, diabetes 1, diabetes 2, hipertensão, bebê que mama no peito, é muito difícil ele ser obeso, tá? E tem um estudo científico que foi feito que bebês que amamentam no peito, as crianças que são amamentadas no peito, elas têm uma inteligência mais aflorada do que bebês que não amamentaram no peito. Isso foi feito uma pesquisa científica. Para a mãe, ajuda ali o útero voltar ao normal, porque quanto mais a mãe amamenta, libera ocitocina, a ocitocina contrai o útero, tá? Isso diminui o sangramento da mãe, o útero volta ao normal, faz com que a mãe tenha prevenção de câncer de mama, câncer de ovário. Então, assim, é um benefício mútuo entre ambos. Então, amamentar, gente, lógico que você tem que querer, tá? A gente, por mais que a gente saiba dos benefícios do aleitamento materno, que a gente fala, que a gente vista a camisa, porque ele é, sim, o melhor alimento que tem, tá? Pro recém-nascido. Não existe outro alimento, lógico que algumas mães não querem amamentar, tá? Tem mães que elas não querem, e a gente precisa respeitar. Nós temos que parar de julgar essas mães que muitas vezes também elas não conseguem amamentar, tá? Toda mulher amamenta? Não. Infelizmente, não são todas as mulheres que amamentam, tá? Tem mulheres que têm algum problema, o corpo da mulher não ajuda, às vezes ela tem uma hipoplasia mamária, às vezes ela tem hipolactia, que é diminuição de leite, às vezes ela fez uma cirurgia, uma mastectomia, teve que retirar, aconteceu uma coisa, uma mamoplastia. Então, ela tem alguma coisa ali que vai dificultar o aleitamento materno dela, tá? Mas o que é muito legal nisso? Que embora ela tenha todos esses problemas, se ela busca uma orientação antes, algo que é feito ali, quando ela vai naquela consulta do pré-natal com a ginecologista dela, que ela fala que ela está gestante, e a ginecologista dela fala para ela, olha, busque, você quer amamentar? Vamos colher a história clínica dessa paciente, vamos ver e já encaminhar ela para ela ter uma orientação, porque isso ajuda muito a mulher nesse processo. Amamentar, ela devia ser falado, eu sempre falo isso, lá na sala da ginecologista quando a mulher descobriu que estava grávida,
tá? Porque é muito importante a mulher ter esse acompanhamento e essa ajuda lá com a ginecologista dela. Por isso, gente, busquem ginecologistas, médicos humanizados, médico que te escute, médico que olha você como um todo, que se preocupe com você, porque faz a diferença lá na frente. Amamentar, a gente se preocupa muito, né? Quando a gente descobre que a gente está grávida, é aquela mistura de emoções, onde a gente começa, nossa, a família inteira, vamos falar para a família que a gente está grávida, começa as roupinhas, a gente já começa a comprar as roupinhas para combinar e a gente quer saber o sexo. Primeira coisa que a gente quer saber é o sexo. Quero saber se é menina, quero saber se é menino, já começa as roupinhas, ai meu Deus, que tipo de parto eu vou ter? Parto normal, parto cesárea, já vou comprar a malinha. Ai, que cor que vai ser o quarto? Ai, preciso comprar o bercinho. Infelizmente, a gente não tem amamentação. A gente esquece da amamentação. Porque a gente acha, e a gente não precisa se culpar, porque a sociedade mostra pra gente que é algo muito fácil. Então, muitas vezes a gente não busca orientação. E aí o bebê nasce. E aí a gente chega em casa, e aí o que acontece? Aquele choreiro, e o bebê tá com fome. Aí a gente coloca pra mamar, a gente não consegue colocar o bebê pra mamar, gente. Não pega, não é mágica assim. Colocou, pronto, acabou. Não é assim. E aí é onde a mãe, coitada, ela fica desesperada porque ela já tá cansada, ela tá vendo o filho dela com fome, ela fica desesperada porque todo mundo tá falando pra ela, você vai deixar ele passar fome? Não, não pode, você tem que amamentar. E é onde surgem a mamadeira, onde surgem os outros bicos, e é onde a mãe dá o complemento, né? Porque ela não quer que o filho dela passe. E aí quer dizer que ela não tem leite? Não, gente. Quer dizer, muitas vezes, que ela não tem o apoio ali necessário e ela não teve a orientação necessária desde lá do comecinho. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio, rede de profissionais ligados que ajudam a gente na amamentação, para a gente realmente ter um sucesso lá na frente. Nem toda mulher vai amamentar, como eu falei para vocês, só que a gente tem uma ajuda muito grande quando a gente tem orientação disso antes, porque uma coisa muito legal é que hoje nós temos protocolos que a gente pode fazer indução para aumentar o leite da mulher. Então, assim, uma mulher que tenha mastectomia, que tem mamoplastia, que tem algum problema mamário, o que a gente pode fazer? A partir da 37ª semana de gestação, a gente já pode preparar essa mulher para a gente já preparar ela para o colostrinho, para o leite, para a gente aumentar a produção dela para que ela amamente. Não que ela vá conseguir, muitas mulheres, eu não tenho como falar isso para vocês, elas vão amamentar exclusivamente. Às vezes não, elas não vão conseguir amamentar exclusivamente. Porém, elas vão conseguir amamentar, porque o sonho da maioria das mães é amamentar. De um jeito ou de outro, é amamentar. Tá? Então, assim, você vai conseguir amamentar, às vezes não exclusivamente, mas isso não quer dizer que você é menos mãe que outras, tá? De qualquer jeito, você tá amamentando e você tá levando o seu bem mais precioso, que é o leite materno, de um jeito ou de outro para o seu bebê. Já está protegendo ele de alguma forma. O bom também dessas pessoas, por exemplo, que têm mamoplastia, mastectomia, é que quanto mais tempo você engravidar da cirurgia, a gente também tem resultados mais positivos, né, para amamentação. E quando você, na segunda gestação, o corpo ele é tão perfeito, meninas, ele é tão mágico, que os ductos eles se reformulam para aumentar o leite para o bebê. Então, a gente tem estudos que a partir da segunda gestação, a mulher consegue já amamentar exclusivamente o filho dela. Mas isso depende do corpo de cada mulher. Por que eu quis dizer tudo isso para vocês? Porque é possível amamentar. É possível quando você tem ajuda, é possível quando você tem orientação, mas você também precisa estar bem. A amamentação, meninas, é um conjunto de fatores que precisam estar ligados, que precisam correr sempre juntos. Se algo ali se desestabiliza, você não consegue amamentar. Então, descobriu que está grávida, procurem também colocar um tempinho de vocês para começar a buscar orientação de amamentação e buscar ajuda, porque é muito importante. Aí a gente começa, né, a ler um monte de coisa e infelizmente a gente escuta muitos palpites errados e aí na gestação a única coisa que a gente se preocupa é que vamos preparar o seio porque eu preciso amamentar. Eu não tenho bico, eu preciso fazer um bico, porque meu bebê, então eu preciso preparar minha mama. Ai, mas tal pessoa falou para eu pegar uma seringa e puxar para formar bico. Ai, me falaram para colocar casca de banana que ajuda a não formar fissura mais para frente. Ou eu vou pegar muito creme e jogar na minha mama que isso vai ajudar. Então é todos esses coisas, eu acho que vocês já devem ter escutado, depois vocês falam para mim.
assim, é muitas coisas que a gente escuta. Vamos preparar o seio, vamos passar isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar a pomada mais cara para passar, porque não vai formar fissura. Meninas, não precisa fazer nada no seio para preparação, tá? Nada. A gente não precisa preparar a mama. O corpo, ele é tão perfeito, ele é tão mágico, que ele mesmo se prepara sozinho. Eu acho que quem tiver gestante aqui pode observar no seio. Nós temos como se fosse uma espinha, tá? Em torno do nosso seio, da nossa auréola. Isso daí chama tubérculos de Montgomery. Eles exalam cheiro e eles lubrificam e hidratam a mama nossa. Então, se a gente esfregar a bucha, alguma coisa, a gente tira essa proteção, tá? E isso desestabiliza, tá? Dificulta. Então, assim, não tem que passar nada na mama, não precisa, tá? A mama, ela naturalmente, ela protege. Então, o que vocês têm que fazer? Aproveitem a gestação e procurem orientação para quando o bebê nascer. Para quando for amamentar, com posição, massagem que eu preciso fazer na pojadura, né? Tem uma preparação, mas durante a gestação não se prepara mamas, meninas, tá? Desencana, não precisa passar nada. A única coisa que vocês quiserem fazer, e vocês podem fazer, é passar um creme em torno, né, do seio. Mas isso não na auréola nem no bico, não precisa, tá? Fiquem tranquila, aproveitem a gestação. Gente, eu peço desculpa que eu tô na casa da minha cunhada. Então, assim, é um monte de gente aqui e as meninas também, tá? Então, se vocês escutar algum som, é isso, assim. Então, assim, não se prepara assim, tá? A gente tem que se preparar, sim, para amamentação. Para como amamentar, como pegar o meu bebê, como devo posicioná-lo em mim. Eu preciso ir para frente para colocar o bebê. Nada disso, gente, precisa ser feito antes. Tá? Então, assim, não se prepara, curta a gestação, mas vamos buscar ajuda para colocar o meu bebê ali, no primeiro momento, pele a pele comigo. Eu não sei se vocês viram, quem me segue no Insta, hoje eu postei um vídeo no qual eu coloquei o bebezinho em cima de mim, e o bebezinho sobe igual uma cobrinha e ele pega o seio. Por que isso? É aquele tubérculos que eu falei para vocês. Tá? Ele exala um cheiro e o bebê sente aquele cheiro e ele sobe para buscar o alimento dele até o peito. Então, a amamentação é mágica, gente. O bebê, ele sabe que ali está o alimento dele. Ele sabe que ali está o vínculo dele, que é pro resto da vida. Ele só precisa de uma ajudinha. E quem precisa ajudar? É vocês. Então, busquem orientação. Ele não sabe, ele está vindo para um lugar que ele sabe que tem ali o alimento dele, mas para ele precisa pegar. Ele acha só que ele tem que pegar ali, puxar e ficar sugando ali. E a gente precisa ensinar para ele. Vocês também não têm obrigação de saber, ninguém sabe, mas vocês têm sim que buscar orientação. Isso vai ajudar vocês muito em todo o processo, viu? Todo o processo da amamentação, como eu falei para vocês, amamentar é mágico. Tá? Não se cobrem também se vocês não conseguirem, se precisar dar um complemento. Complemento, meninas, ele não é nosso rival, tá? Ele tem que nos ajudar. Lógico, mas eu queria ficar só no peito. Sim, mas é um conjunto de fatores. Vamos lutar para você ficar no peito, mas seu bebê precisa ganhar peso. Ele não está ganhando. Isso não significa que você não tem leite. Significa que está acontecendo alguma coisa que a gente precisa resolver. Mas enquanto isso, nós vamos resolver, só que nós vamos ter que alimentar o bebê. Né? Então, assim, tem um conjunto de fatores que a gente pode fazer ali para a amamentação para você conseguir o seu sonho. Eu já tive pacientes minhas que elas falavam que elas nunca iam, né? Ficavam muito tristes quando, principalmente, o pediatra dava um complemento, elas ficavam arrasadas, choravam, não entendia por que daquilo, né? Porque a gente se cobra muito. A gente olha pra gente, a gente fala, como eu não posso amamentar? Né? A mulher se cobra, e quando a gente não consegue, a gente se culpa demais. Isso acho que é nosso, assim, né? Eu acho que a sociedade joga tanto pra gente que a gente tem que amamentar, que a gente tem que conseguir, que é assim mesmo, que você tem que ter dor, que a gente, quando a gente não consegue, quando a gente já tá no nosso patamar, a gente se sente mal e a gente se culpa, tá? Então, assim, dar um complemento pro bebê, o Fer vai estar falando mais depois para vocês, mas ele não é nosso rival. Ele precisa ajudar a mãe nesse processo.
Amamentar não é fácil, nós temos o puerpério, que é os 15 primeiros dias, que nós vamos estar falando depois aqui com vocês, com outros profissionais específicos, que a mulher passa pelo blues puerperal, que é uma curva assim de hormônios, que a gente fica é bem complicado para a amamentação também, e aonde a gente tem ajuda, onde a gente tem orientação, a gente consegue lidar melhor com todo o processo. Na amamentação, meninos, o que vocês têm que saber? Colostrum. Vamos começar a falar desse leite mágico. O que é o colostro? O colostro, eu falo que é a vacina, a melhor vacina que você tem para dar para o seu filho. É ele que vai proteger seu filho para o resto da vida. Mas, Tati, só aquelas gotinhas de água? Sim, são aquelas gotinhas de ouro que vai salvar seu filho e que vai, assim, é comprovado cientificamente, vai o resto da vida da saúde para o seu filho. É essas gotinhas de ouro. O que a gente tem, o que é o anticorpo, né? O que é o colosso? O colosso nada mais é que ele pega, né, lá do corpo da mãe, todos os anticorpos da mãe é passado pelo seio através do colosso para o bebê. Então, se a mãe teve alguma doença, algo assim ligado, ele passa essa proteção para o bebê. Tá? Então, o colostrinho já é importante desde o comecinho. A gente precisa dar esse colosso para o bebê. O colosso, ele pode ocorrer em algumas gestantes na 20ª semana. Algumas gestantes na 20ª semana já começa a ter colosso. Tati, mas se eu não tiver, tem algum problema? Nenhum problema, tá? Como eu falei para vocês, o corpo é mágico, meninas. Ele vai se adequando à sua natureza de amamentação. É o que a Larissa vai falar lá para vocês. Bebezinho que nasce de cesárea, bebezinho que nasce de parto normal, tá? Tudo ligado à conexão do bebê. O nosso corpo vai se preparando para o bebê amamentar. Tem algumas mães que apresentam colosso, tem outras que não, mas isso não quer dizer que você não vai ter, tá? Na hora que o bebê nasce, é uma mistura de emoções ali que o corpo ele vai se preparando para vir o colostrinho e para vir o leite materno, tá? O que acontece? Vamos entender um pouquinho o processo. Então, é o colostrinho, é aquela aguinha. Ela dura mais ou menos ali 3 dias, tá? Por quê? Porque é o tempo que os hormônios começam a se equilibrar no nosso corpo. Quando nós estamos grávidos, nós temos o aumento da progesterona e do estrógeno. São 2 hormônios ali que ajudam a aumentar o seio, que ajuda nas glândulas mamárias, nos ductos, tudo isso. Quando a placenta sai, esses hormônios, eles diminuem, eles vão abaixando a produção dele e começa a liberação da prolactina, que é o hormônio da produção do leite, e a ocitocina, que é o hormônio do amor, que a Pam falou no comecinho, que é aquele hormônio assim, que é ele que vai fazer com que toda a mágica aconteça. A mulher precisa estar bem para ele acontecer. É através da ocitocina que vai ter a contração dos alvéolos que vai sair leite para o bebezinho, tá? Então, é todo esse processo. Então, acaba subindo a prolactina e a ocitocina, conforme vai se equilibrando, e aí, a partir do 3º dia, a mãe começa a entrar na apojadura. O que é a apojadura? A mãe os seios dela começam a ficar muito cheios, doloridos, muitas vezes fica com nódulos mesmo, a gente rela assim, parece que tem pedra mesmo, tá? E o que vai te aliviar, mamãe? Muita massagem, ordenha e pôr o bebê para mamar. É isso que vai te aliviar. Essa apojadura, ela vai demorar ali 48 horas, 72 horas, é o processo fisiológico do nosso corpo, tá? Então, por que é legal essa orientação? Para você saber o que está acontecendo com o seu corpo. Você precisa entender todo esse processo. Tá? E aí o que acontece? O bebezinho ele é muito pequenininho no começo, cabe muito pouquinho no estômago dele, não cabe muito. Então, o corpo ele é tão perfeito que quando é o colostrinho, vocês vão ver que cabe bem pouquinho. O bebê vai mamar um pouquinho, ele vai dormir, ele vai desmanhar, só que daqui a pouquinho ele vai acordar com fome de novo. Por que isso acontece? Porque não sustentou? Não, porque a digestibilidade dele é muito rapidinha. O estômago do bebê cabe pouquinho. Então, ele vai ter necessidade de mamar um pouquinho e daqui a pouco ele vai querer de novo. Tati, mas posso dar? Pode. Tem que dar. A amamentação é livre demanda, meninas. Quando você precisar e quando o bebê quiser. Posso dar de meia em meia hora? Pode. Posso dar de 1 em 1 hora? Pode. Pode dar, mamães. Não tem importância amamentar, tá? Só vai trazer benefícios a você e ao seu bebê.
você vai sentir que quando você estiver amamentando, você vai sentir cólicas, que nada mais é que a liberação da ocitocina que vai ter a contração do útero. Isso também vai te ajudar no sangramento e vai diminuindo. Então, assim, o bebezinho vai querer mamar toda hora no começo. Muitas vezes você vai achar que teu leite é fraco. À noite ele precisa amamentar? Precisa. Bebezinho aleitamento materno, mamães, ele vai durar no máximo 3 horas, tá? Ele não passa. É diferente do complemento. Quando a gente dá um complemento, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Nós temos uma feijoada e uma sopa, né? No qual o complemento é a feijoada e a sopinha é o leite materno. Ali o complemento, mamãe, depois vocês vão ter que tirar a roupa, colocar o bebê no chuveiro ou na banheira. Tem mães que amamentam, né, que é maravilhoso ter esse contato pele a pele, que o Fer vai estar falando para vocês. Mas assim, tem mães que precisam tirar toda a roupa, dar banho no bebê para ele acordar quando ele toma um complemento. Porque eles desmaiam, tá? Eles desmaiam mesmo, porque assim, eles ficam bem mais saciados, né? Porque a gordura é diferente do leite materno. O leite materno, ele foi feito, nosso corpo preparou, ele é tão mágico que preparou conforme que o bebê necessita naquele momento, tá? O leite materno, ele tem transições, como eu falei para vocês. Aí nós entramos ali na pojadura, que é começa do leite. Vocês vão ver que durante o seio vai saindo resquícios brancos assim, ó, que é onde começa a ter a produção do leite ali, tá? Que começa a surgir. E ali para frente, mamães, é só o leitinho. Só que ele também tem transição, como eu falei para vocês. No comecinho é um leite mais rico em anticorpos, um leite mais rico em proteínas, imunoglobulinas, tudo para proteger o bebê nesse momento. A partir do 10º dia, 12º dia, o leite ele começa a ficar mais gordo, ter mais carboidratos, tá? Então o leite começa a ter mais coisas e mais sustância para o bebê, aonde o bebê começa a engordar mais, tá? Então, o corpo ele vai se adequando, é perfeito, mas ele vai se adequando às necessidades que o bebê precisa, tá? Então, nós temos a pojadura, que é conforme eu falei para vocês, massagem, ordenha, põe o bebê para mamar quantas vezes ele quiser e não coloque em água quente, tá? Qual que é o problema da água quente, mamães? A água quente, ela ocorre uma vasodilatação no seio de vocês, produz, e o bebê não tá mamando corretamente, tá? O bebê ele não consegue tirar essa produção exacerbada que tá tendo. Então, é onde pode dar um engurgitamento, onde pode dar uma mastite. Então, não coloquem nada sem orientação de um profissional. Não faça nada porque tal pessoa mandou eu fazer. Não faça, tá? Que isso, às vezes, pode trazer outros problemas, podem acarretar outros problemas. E aí nós vamos chegar num ponto que muitas mamães acabam entrando em contato comigo quando vai lá para 1 mês, 2 meses, e aí o bebê tá indo no pediatra, tá ganhando super bem peso, tá super bem a amamentação, e aí elas viram para mim e falam assim, Tati, não sei o que tá acontecendo, meu peito tá murcho. Tá murcho, não tá saindo leite, eu não tô conseguindo saciar o meu bebê, não sei o que tá acontecendo, eu vou, não espirra mais, não pinga mais, não molha mais a minha roupa como antes. Mamães, não se preocupe. Se o bebê tá mamando super bem, se o bebê tá ganhando peso, se você tá vendo que ele tá saciado após as mamadas, isso significa que seu corpo se adaptou às necessidades do bebê. Que seu corpo, ele não vai produzir conforme antes. Antes o bebezinho não conseguia mamar corretamente. Ele teve que aprender dia a dia como era o processo da amamentação. Bebezinho com 1 mês e pouquinho, ele já está super adaptado. Se você coloca ele na posição correta, se você avalia ele fazer mamadas efetivas, a mamada efetiva é aquele que a gente vê o bebê deglutindo, que ele percebe ele mexendo toda essa cavidade oral dele, tá? Você vê ele deglutindo, é como se a gente estivesse tomando uma aguinha, a gente vê o bebê mamando. Se o bebê está mamando super bem, está ganhando peso, relaxa. Seu corpo se adaptou às necessidades que ele precisa, não vai mais pingar. Isso não quer dizer que você não vai produzir mais leite. Você nunca vai parar de produzir leite enquanto o bebê estiver estimulando, tá? Não vai secar. Não pensa assim, meu peito vai secar porque o bebê não tá mamando. Não. Quanto mais você estimula, mais leite você produz. Porém, a gente precisa estimular de uma forma certa, tá? O bebê precisa se acoplar, fazer a pega correta, porque se você der bicos artificiais ou algo parecido, o que acontece? O bebê, ele vai
fazer a pega da mamadeira, da chupeta no seu seio. Consequentemente, o bebê não consegue tirar a quantidade adequada que ele precisa e ele manda para o cérebro que ele está tirando uma certa quantidade. Isso que acontece, o cérebro não produz o que a mãe precisa e vai diminuindo gradualmente o seu leite. Então, mamães, relaxem, a produção ela se adequa. Se o bebê está ganhando peso, se está super bem, tranquiliza, deixa a amamentação correr. A diferença de todo esse processo acontecer super bem é, como eu sempre falo, orientação. É a base de tudo mesmo. E a mãe precisa estar bem também para amamentar, tá? O psicológico de uma mãe na amamentação é extremamente importante. Muito, muito, muito mesmo, mães, tá? Vocês precisam ter uma rede de apoio, precisam buscar, levem o parceiro de vocês, o marido, a mãe, junto na consulta, deixe eles participarem de todo o processo para que eles ajudem vocês lá na frente, tá? Vocês não têm que carregar esse peso da maternidade sozinho. A maternidade é um misto de emoções. Ao mesmo tempo, a gente está bem, a gente está feliz, ao mesmo tempo, a gente quer fugir. E você não tem que se culpar por você estar se sentindo isso. É normal, todo mundo sente isso, porque muitas vezes a carga é pesada. Eu sempre falo que enquanto o bebezinho está na nossa barriga, tá tudo bem, porque a gente anda num lugar, ele vai junto, a gente dorme, ele está dormindo junto, a gente come, ele está junto com a gente, porque tá tudo ligado. A partir da hora que a gente traz aquele bebezinho para casa, o bebezinho nasceu, nossa vida muda, tá? É onde a gente vai realmente ver o que é maternidade. A maternidade é lindo, é maravilhoso, só que ao mesmo tempo é algo muito novo que a gente tem que aprender diariamente. E quando a gente tem profissionais do nosso lado e a gente tem uma rede de apoio que nos ajuda, que nos abraça, que dá aquela força quando a gente está caindo, isso faz toda a diferença. Isso vai fazer diferença em vocês para a amamentação. É diferente quando você tem ali um companheiro que te faça, vamos lá, você vai conseguir, vamos buscar ajuda, faz a diferença. Aleitamento materno, mamães, não tem coisa mais saudável para o filho de vocês, tá? Hoje em dia, a gente está sendo feito, não sei se vocês já ouviram falar, colosterapia. A gente vai estar postando, a Pamela vai estar postando sobre isso, tá? É muito legal. A partir da 37ª semana, a mamãe já pode estar tirando o seu colostro com seringuinhas para estar guardando para dar para o bebê, no caso ele precisa lá na maternidade. Caso o bebê não pega no seio, aconteceu ali alguma coisinha, a gente pode estar entrando, em vez da gente dar um complemento para ele, a gente pode estar entrando com o colossinho que a gente tirou, tá? Lógico que a gente precisa conversar com o pediatra, porque ele esteja do seu lado, conversar com os médicos para a gente mostrar o que a gente está fazendo, mas se a gente tem orientação, se a gente fez tudo certinho, a gente consegue fazer isso. E a gente vai estar protegendo ele, de alguma forma ou de outra. Eu estou muito feliz com o tanto de pessoas que aderiram, né? Eu acho que tem algumas que às vezes estão até com problema de conexão, porque estou vendo que alguém cai e volta, mas eu estou muito feliz de ver tanta gente interessada nesse assunto e buscando conhecimento que vai fazer toda a diferença lá para frente. Vou pegar o gancho da última fala da Tati, né? Que ela falou de levar a família junto, enfim, o companheiro ou a companheira, a mãe, quem vai estar junto nos primeiros cuidados aí desse recém-nascido para consulta, para esclarecimento e tudo mais, porque faz total diferença. Então, não tem como a gente falar toda vez que a gente fala, na verdade, sobre humanizar o parto, enfim, humanizar a amamentação, é tornar essa mulher protagonista de tudo aquilo que ela vai vivenciar, de tudo aquilo que ela vai experienciar. E não tem como ela ser protagonista de qualquer coisa se ela não tiver conhecimento. Então, quando a gente fala de amamentação e humanização, é justamente a gente levar para essa mulher informação, né? Informação, na verdade, de qualidade, porque, como a Tati citou, né, palpites não têm números, né? Informações por pessoas que não têm conhecimento, mas que é passado, às vezes, de geração em geração, porque a minha avó fez, a minha tia fez, a minha mãe fez, enfim. A gente precisa levar para essa mulher informação de qualidade. Então, quando a gente fala em humanizar, é justamente isso, né? É orientar essa mulher da melhor forma possível, com as melhores informações, com as evidências mais recentes, para que ela consiga experienciar todo o processo e consiga tomar sua decisão ali durante o processo de amamentar, né? Do parto e de amamentar. E aí a família cabe nisso também, né? Porque
a amamentação é algo que vem sendo resgatado ao longo do tempo, né? Até depois o Fernando pode falar isso pra gente. Porque muito deixou-se de amamentar quando vieram os complementos e as fórmulas infantis. A indústria batia muito em cima da venda, né? Era bonito, o bebê ia dormir à noite, né? Você não precisava ficar desgastada. Então, muito se perdeu desse amamentar, deixou de ser algo da família. As crianças deixaram de ver a sua mãe amamentando os irmãos e assim por diante. As bonequinhas vêm com mamadeira, né? As bonequinhas, enfim. Então, aquela cultura de amamentação deixou de existir. E aí, com isso, vem muitos mitos, né? E eu mesma ouvi inúmeros, né? Quando eu cheguei da maternidade com a minha primeira filha, meu pai tinha guardado no congelador umas 3 garrafinhas de cerveja preta que era para ajudar a descer meu leite. Então, para vocês verem que ninguém está livre de palpite errado, né? Ninguém está livre. Até hoje eu estou amamentando meu segundo filho e ainda ouço, né? Até quando? Mas até quando? Já está tão grandinho, né? Já está tão fortinho, né? Você está muito cansada e tudo mais. Então, você tem que carregar a família junto para que eles recebam essa mesma informação e estejam do seu lado, né? Justamente para não ter aquele que fala, ai, não, ó, não tem leite aí, chega, você está deixando essa criança passar fome, ela está chorando de fome. Ou, às vezes, a amamentação está indo tudo bem, vem aquela visita desnecessária, né, e fala, parece que tá magrinho, né, não amamentou direito, ixi, já acordou de novo, vai mamar, mas deu só 40 minutos que mamou da última vez, não tá descendo leite, não tá não. E aí não desce, né, então eu vou pegar um gancho aí, vou falar um pouco da ocitocina, né, a ocitocina é um hormônio produzido por uma glândula lá dentro da nossa cabeça, chama hipófise posterior. Então, é o hormônio do amor. E a ocitocina, ela vem sendo estudada em inúmeras situações da vida do adulto mesmo, assim, não só na relação do parto, né? Ele é um hormônio que vai fazer a contração do músculo liso do útero durante o trabalho de parto da mulher, enfim, ele é o principal hormônio ali no trabalho de parto. Ele vai fazer a contração da musculatura da mama para fazer com que aquela porção final do ducto mamário faça a ejeção do leite da mãe. Mas a ocitocina vem sendo estudada com relação a relações interpessoais, estresse, enfim, até em condições até do próprio autismo. A ocitocina vem sendo estudada porque é um hormônio do prazer, é o hormônio do amor, é o hormônio do aconchego, de relaxar, de diminuir a tensão. Então, quando a gente recebe essas opiniões que acabam nos colocando diante, como se fosse, me fugiu a palavra, mas acuada, você se sente acuada, será que eu estou fazendo certo mesmo? Está todo mundo falando o contrário, ou eu briguei com o meu marido porque, enfim, não estava me ajudando, eu estou muito estressada, tem a outra criança para cuidar e ninguém me ajuda, e aí o outro ainda acorda para amamentar. Então, toda essa situação de estresse vai fazer o bloqueio da ocitocina. E o leite não vai descer. A mama pode estar enorme, pode estar volumosa, mas o leite não vai descer, o leite não vai sair, essa criança não vai mamar. Então, a ocitocina é um hormônio do amor, é o hormônio do prazer. E para produzi-la, a mulher precisa estar nessa situação, ela precisa estar relaxada, ela precisa estar confiante. E aí, para ela estar confiante, ela também precisa ter informação de qualidade. Se ela não tem informação de qualidade, ela vai acabar caindo nesses palpites errados e ela não vai ter liberação da ocitocina. Isso é importante, até uma vez a Aline comentou num dos workshops que a gente faz para as pacientes que nos contratam como equipe, né, de amamentação, que às vezes você, falando de ordenha, né, às vezes você senta lá e vai ordenhar para poder ir trabalhar e tudo mais, e tá naquele estresse, o peito tá cheio, tá duro, você consegue sentir os nódulos e só goteja, não sai. A hora que você fala, não, chega, eu vou desligar a cabeça, sentar num quarto, respirar, sai o leite, né? Então não tem como. Ocitocina é um hormônio do prazer e a mulher precisa estar relaxada para produzi-lo. Senão a gente não consegue ter descida do leite. Aí vão vir outros pontos também, a Tati deu um gancho, né? Mas a gente vai ter
outros encontros como esse. Em um desses encontros a gente vai ter uma profissional da psicologia falando justamente dessas alterações psicológicas que acontecem na mulher logo depois do parto, e ela pode se sentir mais deprimida, com uma labilidade emocional um pouco mais intensa, e isso também vai afetar a produção dela de ocitocina. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. A ocitocina é extremamente importante, estudada largamente hoje, amplamente, e não só no cenário de parto e amamentação, vista a sua importância no sentido de relaxar, de diminuir o estresse, de melhorar as relações interpessoais. Um outro ponto que me vem agora para falar sobre ocitocina é do uso da ocitocina exógena para ajudar na amamentação, né? Então, não está funcionando, e aí a minha vizinha falou para eu ir lá comprar um sprayzinho nasal de ocitocina. Vai dar certo, né? Se todo aquele bloqueio anterior não foi realizado, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, eu fui até atrás de literatura atual para conversar, para ter esse bate-papo com vocês, não só sobre ocitocina, mas enfim, sobre as vias de parto e tudo mais que eu vou falar. E realmente a gente não tem evidência de benefício do uso da ocitocina exógena para auxiliar na amamentação. Porque depende do bem-estar da mãe. Não adianta eu ficar dando alguma coisa ali que ela não tem receptor para funcionar, né? Não vai dar certo. Então, o sucesso da amamentação está realmente numa imunização, no entendimento da importância do amamentar, de como vão ser os primeiros dias, da dificuldade nos primeiros dias, de ter uma família acolhida vamos dizer assim, que apoie a amamentação, que seja rede de apoio para essa amamentação, para que a mulher produza seus hormônios sem interferência e tenha ejeção do leite. Então, acho que a ocitocina está aí nesse ponto para nos ajudar, né? E a gente precisa desse apoio mesmo da família e de todos os envolvidos ali que vão estar no nosso meio para que a gente consiga produzir ocitocina sem nenhuma interferência. E um outro ponto que veio para eu comentar foi, existe diferença, né, das vias de parto com relação à amamentação? E aí a gente sempre ouve que sim, mas enfim, também fui lá atrás de evidências novas, de trabalhos novos na literatura, para ver o que é essa interferência, né? Porque realmente as mulheres que têm bebês via cesariana, elas têm mais dificuldade de amamentar, elas vão amamentar menos, elas vão começar a amamentar mais tarde do que as mulheres que tiveram bebês de parto normal. Se for uma cesárea de emergência ou se for uma cesariana eletiva, quais são os fatores que podem ser manejados durante a cesariana para tentar melhorar essa resposta da amamentação, esse início da amamentação, a descida do leite? Então, sim, existe diferença nas porcentagens de pacientes que saem amamentando o bebê da maternidade, quando elas têm bebês por via de cesariana ou por via vaginal, né? Então, todos os trabalhos que eu busquei, eles têm essa diferença estatisticamente significante. Parir via vaginal favorece a amamentação e aí por inúmeros fatores, né? E realmente a via da cesariana é um fator relacionado aí com talvez dificuldade de amamentação, demora na descida do leite, essa descida que a Tati comentou que a gente fica com o colostro, e aí por volta do terceiro, quarto dia vai ter a pojadura, que é essa lactogênese, a descida do leite, quando a mama fica mais edemaciada, mais engurgitada. Isso pode demorar também na cesariana. E aí, o porquê, né? E por que é mais difícil amamentar quando tem uma cesárea do que quando tem um parto normal? O primeiro fator, o que vai faltar ali para as pacientes da cesariana é realmente aquela quebra das alterações hormonais fisiológicas, né? Então, durante o processo do trabalho de parto, a mulher tem a liberação da ocitocina exógena. É importante que ela esteja acolhida durante aquele trabalho de parto, que seja realmente um trabalho de parto humano, que ela se sinta segura, que ela tenha com ela profissionais que acreditem nela e que ela também confie, que ela leve um acompanhante também para ajudá-la durante todo aquele processo. Isso vai ajudar no parto, né, no fluir do parto, como eu disse para vocês, a ocitocina é um hormônio produzido
em situações de relaxamento, de confiança e de amor. Então, se essa mulher chega travada durante o trabalho de parto, o parto também não vai fluir, né? Não dá certo. Muitas vezes é um parto mais prolongado, enfim, um parto mais difícil, até que haja realmente essa entrega. E aí essa falta de hormônios para as pacientes que vão para a cesariana interferem sim na amamentação. Outro fator importante é que as mulheres de cesariana são mulheres de pós-operatório cirúrgico, né? Então, elas podem ter mais dor de posicionar o bebê sobre o colo e colocar esse bebê para amamentar. A cesariana pode deixar essa paciente, geralmente deixa com o abdômen mais distendido por conta de gases, então é um abdômen mais dolorido. E principalmente nas primeiras horas de vida do bebê, que é o momento mágico ali da amamentação, ela pode se sentir extremamente desconfortável de pegar aquele bebê, de colocá-lo no colo, ela tá com dor, ela tá com sangramento, às vezes ela ainda não consegue se movimentar por conta da anestesia, às vezes ela tem vômitos, ela ainda não conseguiu comer, então são fatores de uma recuperação pós-cirúrgica que vão interferir na amamentação, porque interferem no contato mãe-bebê, né? Outro fator que eles citam também é que algumas mães que acabam indo para uma cesariana, elas desejam ter um acompanhante ou às vezes algum enfermeiro ali exclusivo para ajudar nos cuidados iniciais desse recém-nascido, justamente para que consigam repousar e se recuperar melhor do procedimento cirúrgico. E aí um ponto-chave, e que é o ponto que a gente pode modular para as pacientes que precisam ir para uma cesariana para ajudá-las na amamentação, é do contato pele a pele, né? Então, toda vez que eu retardo essa interação mãe-bebê, eu atrapalho esse processo de amamentação. Então, o fator que é modificador ali de iniciar a amamentação, de descida do leite mais rápida ou não, né, de maior sucesso na amamentação. Eles acompanharam as mães e viram essas mães que abandonam a amamentação mais cedo do que outras, é o contato pele a pele. Então, é o que a gente consegue modificar. Então, assim, as mães que tiveram bebês de parto normal, que tiveram contato pele a pele, amamentaram mais do que as mães que não fizeram contato pele a pele mesmo no parto normal. E as mães que tiveram bebê por via de cesariana amamentaram mais quando tiveram contato pele a pele na primeira hora de vida do que aquelas que não tiveram contato pele a pele. Então, independente da via de parto, a importância desse contato pele a pele na primeira hora de vida vamos dizer assim, indiscutível, né? Então, o segredo é colocar o bebê ali no colo nu da mãe, né? Sem nenhum paninho para protegê-los. Lógico que eles têm que estar, depois vão estar cobertos e tudo mais por conta de temperatura, mas isso ajuda a estabilizar a temperatura do recém-nascido. Isso vai ajudar na liberação de ocitocina para a mãe. A gente precisa estimular o contato dos lábios do bebê com esse mamilo da mãe, mesmo que ele não faça o movimento de sucção ali, não é que ele vai mamar e ficar saciado na primeira hora de vida, mas ele vai buscar instintivamente esse seio materno por conta dos tubérculos de Montgomery que a Tati comentou, que exalam um cheiro, vamos dizer assim, e leva essa busca instintiva do recém-nascido. Então, esse vínculo, e ele tem que durar pelo menos, de acordo com as recomendações da Unicef, da OMS, né, que ela estipulou os 10 passos para o sucesso da amamentação, né, e um dos passos é o contato pele a pele de no mínimo 30 minutos. Então, no mínimo 30 minutos, esse bebê tem que estar acolhido com a mãe e não ser separado se a mãe estiver em boas condições de saúde, se o bebê estiver em boas condições de saúde, qualquer outro procedimento pode aguardar até que esse contato se conclua. E aí, no mínimo 30 minutos, mas se chegar a 1 hora, o benefício é maior ainda. Então, o bebê, ele precisa ser amamentado na primeira hora de vida. Ele precisa estar com esse contato pele a pele logo após o nascimento. Então, nasceu é colo da mãe, né? E ele só vai ser separado da mãe se realmente existirem fatores que ele precisa de algum cuidado. Todo o resto pode esperar. Medir pode esperar, pesar pode esperar, vacina pode esperar, enfim, né? Às vezes
uma sutura de laceração num parto vaginal pode aguardar, porque a paciente às vezes vai estar com dor, enfim, isso pode aguardar, até que esse contato, esse vínculo seja estabelecido, né? E esse foi o principal fator, assim, que modificou as taxas de sucesso, mesmo para as mães que foram para cesariana, e que modifica as taxas de sucesso desde das mães que passam pelo parto normal, que assim, não é garantia de que vão amamentar. Então, eu tive um parto normal, sim, agora eu vou amamentar, porque nasceu de parto normal. Não, né? Ele é um facilitador por conta de todo o processo hormonal, de todo o desbloqueio que vai acontecendo, enfim, né? É mais fácil fazer o vínculo pele a pele depois do parto normal do que na cesariana. A mãe tem mais autonomia, ela não está anestesiada, ela consegue se movimentar, ela consegue segurar o bebê, a posição dela é melhor, né? Lembrar que esse vínculo na cesariana, ele vai precisar de ajuda, a mãe não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela está horizontalizada, então é mais difícil ela colocar o bebê, visualizar o bebê no próprio colo, mas nada disso tem que ser um impossibilitador desse vínculo, desse contato. Eu tinha um outro gancho para falar e acabou até me sumindo aqui as palavras. Isso é extremamente importante, então, para a amamentação e para a continuidade da amamentação e para ajudar no início da descida desse leite. E aí, outro fator que eles colocam como extremamente importante também, que vem logo depois do contato pele a pele mãe-bebê, né, dessa golden hour, é a informação. Então, todos os trabalhos, eles batem em cima de que as mães que foram para cesariana, elas podem amamentar, elas conseguem amamentar, mas elas precisam de muito mais suporte do que as mães que passaram pelo parto normal. Então, elas precisam de mais orientação, elas precisam de mais rede de apoio, elas precisam de mais cuidado, elas precisam ser orientadas mais intensamente para que elas consigam amamentar e não desistam dessa amamentação. Até porque depois ela vai para casa e tem todo o processo do pós-operatório para ela se recuperar, né? Ela levanta da cama, ela deita na cama, ela pega o bebê às vezes no berço, ela precisa levantar. Então, são fatores que podem ocasionar um desmame mais precoce desse bebê. Né? Então, é extremamente importante que ela busque apoio, que ela busque orientação, que ela tenha uma consultora de amamentação para chamar de mim, assim, né? Ter uma consultora para chamar de minha, que esteja do lado dela, um pediatra que acredite nela, né? Que incentive a amamentação e que acredite na amamentação e que confie no poder da mãe de amamentar, né? Então, quando a gente fala que a gente também confia no poder da mãe de parir, né? A gente precisa da oportunidade, a gente também precisa confiar no poder da mãe de amamentar. E não parar em qualquer barreira, ou enfim, ou menosprezar queixas maternas e tudo mais. Mas a gente precisa realmente ser rede de apoio. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então, assim, via de parto faz diferença. O parto vaginal, ele favorece a amamentação, ele favorece o vínculo mãe-bebê na primeira hora de vida, e extremamente importante é a golden hour, é o que a gente bate em cima, e por isso é muito importante que a paciente ela tenha uma equipe que a acolha, que ela busque profissionais que vem com esse novo conceito, né, com essas novas boas práticas, vamos dizer assim, de permitir esse vínculo mãe-bebê, de orientar essa paciente, de dar informação para que todo o processo ela tenha conhecimento de tudo aquilo que ela vai passar. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Enfim, um outro detalhe, além do pós-operatório das cesarianas, o que não é raro, né? Mas a gente precisa lembrar que cesariana é o parto com mais complicações, né? Então, quando as pacientes falam que tem medo de parto normal, eu falo que eu tenho medo da cesárea, né? Porque é o parto que pode mais complicar. E algumas dessas complicações, elas podem, vamos dizer assim, separar mães e bebês, né? Então, se ela tem uma hemorragia e precisa voltar para a sala de parto, ela tem uma infecção e precisa ser reinternada, abrir os pontos, ela precisa ser reinternada para fechar esses pontos. Ou ela faz um outro tipo de infecção e precisa iniciar uma antibiótico terapia que não é compatível com a amamentação. Enfim, existem inúmeras situações que, diante de uma cesariana, podem interferir nessa amamentação, na continuidade dessa amamentação e no início da amamentação.
Não se julga, que a gente não julga, a gente não condena quem não amamentou, quem deu a chupeta, quem não deu, quem escolheu o parto normal, quem escolheu a cesariana. Mas tudo que a gente faz aqui é justamente trazer informação baseada em evidência para que vocês possam tomar as decisões que mais lhe cabem, né? Eu não posso falar que tudo que funcionou para mim funciona para outra pessoa, não, né? E nem tudo que funciona para o outro funciona para mim, certo? E aí, desde parto, desde gestar, desde criar os filhos, enfim, todas as relações. Então, a gente não está aqui para julgar, para condenar. Mas, se você, por exemplo, é uma mãe que optou por uma via cesariana, busque informação para amamentação, busque acolhimento durante a amamentação, faça valer a pena a sua hora de ouro, acredite em profissionais, leve profissionais que acreditem nesse processo junto com você para a sala de parto, para que você consiga fazer esse vínculo. Infelizmente, a maioria dos nossos hospitais, eles não são centros exclusivos, centros obstétricos, centros só de parto. E a gente sabe que a gente tem um giro muito grande nesses hospitais de cirurgia ou mesmo nos centros obstétricos. E muitas vezes não vai ter um profissional exclusivo para você ali do hospital, enfim, tudo mais, técnico de enfermagem, auxiliar ou a própria enfermeira, para te auxiliar ali naquele processo, para ficar ali com você e tudo mais. Então, se informe se existe isso. Não existe, tem uma equipe com você. Leve um profissional com você. Converse, faça uma consulta antes com um pediatra, uma consulta de pré-natal com o pediatra, se informe e saiba se de repente ele pode te acompanhar e permitir esse vínculo. Então, quebrar situações que possam vir te atrapalhar ali durante a amamentação. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né? O prazer é todo meu aqui, eu me sinto lisonjeado aí de ter sido convidado por vocês, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a amamentação. E primeiro eu quero dar parabéns para vocês, pessoal da Florescer, porque a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Um momento em que vidas e vidas estão sendo perdidas, a nossa liberdade está sendo privada, né? E vocês estão se programando muito aí para a gente conversar sobre vida, né? Sobre leite materno, sobre o bebezinho, sobre o parto, então sobre coisas que fazem a gente acreditar que depois dessa tempestade aí a gente vai conseguir ter um mundo melhor, né? A gente vai conseguir ter uma maior assistência, uma maior qualidade para os nossos bebês, né? Aproveitando o gancho da Larissa, né? Na verdade, as novas práticas, né, de atendimento ao recém-nascido, de atendimento a essa gestante, não são novas práticas, né? São velhas práticas que, com o tempo, elas foram sendo abandonadas, né? Então, a indústria da cesariana, quando não indicada corretamente, a indústria dos leites artificiais, foi fazendo com que a gente começasse a desvincular o atendimento, o contato da mãe com o seu bebê. A Golden Hour, ela é extremamente importante, como a Larissa falou, né? A Golden Hour, ela pode ser feita no parto normal, com certeza, e na cesariana também, sem problema nenhum. Além dos benefícios que a Tati já comentou, que a Larissa já comentou, o contato pele a pele do bebê com a mamãe vai fazer com que esse bebê fique mais tranquilo. É comprovado que a temperatura desse bebê consegue ficar mais controlada com o contato com a mamãe. Lógico, o ambiente onde esse bebê vai nascer, ele tem que estar com uma temperatura adequada. Isso, o profissional da saúde que vai estar lá, ele tem que se certificar que está tudo certinho com o ambiente ao redor, né? Até a normalização de glicemia, que é a taxinha de açúcar no sangue de bebês, é comprovado que elas ficam mais normais num bebê que tem um contato pele a pele com a mamãe. O bebê que nasce de parto vaginal, de uma mãe que tem o pré-natal tudo certinho, a flora vaginal da mamãe vai entrar em contato com esse bebê e esse bebê vai ser colonizado por essa flora e vai ajudar também na questão da imunidade. A flora da pele da mamãe também, que o bebê nasceu de cesariana, também vai ajudar na proteção desse bebê.
O aleitamento materno, como a Tati já comentou, ele é de extrema importância. Nem toda mãe consegue amamentar exclusivamente no peito, mas, é o que a Larissa falou, vocês têm que ter toda a informação disponível para que vocês consigam decidir, consigam optar por o que é melhor para vocês e o que é melhor para o seu bebê. Lembrar que nos primeiros dias de vida realmente não vai descer muito leite. Lembrar da importância do colostro para o seu bebê. Lembrar que a utilização de fórmulas sem ter necessidade, sem ter indicação, vai dificultar para que esse bebê fique em aleitamento materno exclusivo, né? Além disso, a gente tem que falar um pouquinho também da importância do pré-natal, da consulta de pré-natal com o pediatra. Isso é algo que não é muito bem vinculado com as mamães. A gente ainda não tem essa cultura de fazer com que a mãe passe consulta com o pediatra, mas é de extrema importância. Por quê? Porque ali a mãe já vai começar a ter o vínculo com esse pediatra, conhecer o profissional que vai cuidar do seu filho, saber da formação dele, saber do que ele pensa sobre o Golden Hour, sobre o aleitamento materno, sobre as consultas do recém-nascido, né? Como vai ser feito todo esse acompanhamento. Importante o pediatra, na consulta de pré-natal, já passar todas essas informações com relação a quais testes esse bebezinho tem que fazer no hospital antes de ter alta. Então, lembrar da importância do teste do olhinho. Todo bebezinho tem que sair do hospital com o teste do olhinho feito. O teste do olhinho não é o oftalmologista que faz, é o pediatra que está cuidando do seu bebê que tem que fazer esse teste do olhinho. O teste do coraçãozinho, na qual é de extrema valia para a gente triar alguma cardiopatia que esse nenê possa ter nascido e que às vezes nem no eco fetal a gente consegue diagnosticar. Então, com o teste do coraçãozinho normal, a gente consegue liberar o bebezinho. Teste do coraçãozinho alterado, a gente não consegue liberar o bebê. Isso o profissional da saúde que está ali cuidando do seu filho tem que saber disso e tem que solicitar o teste do coraçãozinho. É um exame super simples, não é um exame invasivo. Então, eles vão colocar o oxímetro de pulso no dedinho do braço direito do seu bebê e em qualquer dedinho do pezinho do seu bebê, ou perninha esquerda, ou pé direito, e aí a gente vai medir ali a oxigenação. Se tiver dentro de valores adequados, o seu bebê tem o teste do coraçãozinho normal e ele vai ser liberado para casa. O teste da orelhinha e o teste da linguinha também são testes de triagem neonatal de extrema importância, na qual o seu bebê tem que fazer. Eles não são obrigatórios para que eu libere você para casa, porém, pelo menos o encaminhamento para o profissional tem que ser feito, tá? A questão do Golden Hour, mas e aí, meu filho, doutor, ele nasceu ali, ele está roxinho, eu posso colocar ele mesmo ali no abdômen, no tórax, para que ele venha junto comigo ali, eu consiga abraçar ele? Não só pode, como deve. Saber o que, mamães? Que todo nenezinho nasce roxinho. Dentro da sua barriga, a circulação do feto é totalmente diferente da circulação de fora. A gente fala assim, que clampeou o cordão, o nenê nasceu, ele tem que se virar nos 30. Ele tem até 5 minutos para que ele tenha uma oxigenação adequada. Então, o pediatra que está recepcionando o seu bebê, ele vai avaliar, ele tem um conhecimento técnico e ele sabe que o nenê roxinho é normal. Eu tenho que avaliar como é que está o tônus desse bebê, se ele está chorando, se ele não está. Se eu tenho dúvida de como ele está respirando, de como está a frequência cardíaca, eu posso ir lá com o esteto, auscultar esse bebezinho, eu posso palpar o cordão umbilical dele para ver se está tudo ok. Estando tudo ok, ele está liberado para ficar com a mamãe a 1 hora da Golden Hour. Então a gente fala muito, a gente falou bastante aí da Golden Hour, que é extremamente importante, porém uma coisa também que é muito importante é o Golden Minute, que é o minuto de ouro do seu filho. O minuto de ouro do seu filho, o que significa isso? É que ele precisa estar respirando adequadamente com 1 minuto de vida. Caso ele não esteja,
O pediatra que está ali recepcionando, ele tem que saber tomar as medidas técnicas apropriadas para que esse bebê esteja respirando adequadamente no primeiro minuto de vida. Porém, 9 entre 10 bebezinhos que nascem e respiram super bem até 1 minuto de vida. Ou seja, eu estou ali como um espectador na grande e imensa maioria das vezes. Eu sempre falo que a minha função ali, gente, é ajudar o bebê. Eu não estou ali para atrapalhar. Eu não estou ali para passar uma sonda no narizinho do nenê se ele não precisa ser aspirado. Eu não estou ali para fornecer oxigênio para esse bebê se ele não precisa de oxigênio. A sondinha que a gente rotineiramente está acostumado, mas o meu nenê nasceu e o pediatra não passou a sonda. Ele não passou a sonda porque não precisou. É comprovado que a passagem de sonda no narizinho do nenê na tentativa de aspiração num bebê que não tem necessidade, aumenta a chance de você lesionar a mucosa, a pelezinha por dentro do seu bebê e ela ficar inchadinha. Essa sonda, quando ela é introduzida muito ali para baixo da via aérea inferior do bebê, pode estimular um nervo que a gente tem, que é o nervo vago. E esse nervo vago estimulado, ele aumenta o risco do bebê fazer bradicardia, a frequência cardíaca dele ficar baixa, ou até mesmo apneia. Então, a gente vai aspirar o bebê que precisa ser aspirado, a gente vai oferecer oxigênio para o bebê que precisa oferecer, porém, o que vocês têm que saber de informação? Que a imensa maioria dos bebês que nascem não precisam ser aspirados, a imensa maioria dos bebês que nascem não precisam de oxigênio. 9 entre 10 recém-nascidos não precisam de assistência ventilatória ou uma assistência médica mais especializada. A gente está ali só para ajudar o bebê nessa transição. E é comprovado cientificamente que o contato pele a pele, que a Golden Hour é benéfica para o seu bebê. Então, nada mais justo para vocês e para o seu bebê que vocês tenham esse momento. A gente está ali somente para ajudar vocês. O oxigênio em excesso para o seu bebê é cientificamente comprovado que aumenta a liberação de radicais livres nas células do seu bebê e pode causar uma reação inflamatória no organismo do seu bebê. Doenças relacionadas à retina, o pulmãozinho mais fibrosado, é cientificamente comprovado que o excesso de oxigênio pode causar isso. Então, é importante vocês conhecerem o profissional que está fazendo essa assistência, se ele está preparado para dar essa assistência. A gente fala humanizada, mas é a assistência que é normal, que é a que tem que ser feita, né? Então, as novas práticas são as velhas práticas que foram abandonadas, né? E que com a medicina, eu falo assim, medicina humanizada para mim é um pleonasmo, é um exagero, né? Porque a medicina tem que ser sempre humanizada, né? Então, a medicina humanizada está aí para mostrar cientificamente o que a gente tem que fazer de bom para o seu bebê. Com relação às consultas do pós-natal, né? Então, com relação ao acompanhamento do seu bebê, o seu bebê vai ter que, geralmente, de 24 a 48 horas, estando tudo bem com o seu bebê, tudo certinho, o pediatra vai liberar o seu bebê para casa. E a primeira consulta, geralmente, na primeira semana de vida. De 7 a 10 dias, geralmente, a gente faz a primeira consulta. E, estando tudo certinho com ele, a gente faz o acompanhamento mensal. O que a gente tem que saber também, uma coisa importante, todo bebezinho, na primeira semana de vida, na verdade até um pouquinho mais, até 10 dias de vida, ele pode perder de 10 a 15% do peso. Na verdade, ele tem que perder esse excesso de líquido que ele nasce. Então, o bebezinho nasce inchadinho, ele começa a perder esse excesso de líquido. Então, às vezes a mamãe se preocupa ali com relação na primeira consulta, que o nenê está com um pezinho um pouquinho abaixo. O profissional que está dando assistência, ele tem que saber disso, fazer a conta, passar tranquilidade para a mamãe, né? E estimular o leite, o aleitamento materno. Tá? Eu não sou contra a introdução de fórmulas infantis.
Pelo contrário, é o que a Tati falou, a fórmula infantil está ali sempre para ajudar a gente, desde que ela seja necessária. Uma coisa de extrema importância também, como eu vou dar essa fórmula para o meu bebê, né? Isso é comprovado. O uso de bicos artificiais pode e, na maioria das vezes, dificulta a amamentação. O que a gente tem que lembrar que o bico do peito da mamãe é totalmente diferente do bico do peito, do bico da chupeta ou do bico da mamadeira. E aí esse bebê aprende geralmente o que é mais fácil, que é o bico da mamadeira. E aí ele vai querer mamar no peito da mamãe, sugando da forma como ele suga o bico da mamadeira. E aí nós não vamos ter uma amamentação efetiva. E esse bebê vai começar a ficar irritado no peito da mamãe, vai começar a machucar o peito da mamãe, vai formar fissuras e eu falo que é um círculo vicioso que vai culminar com o desmame precoce. Então, sempre fazer com que ele abocanhe toda a sua auréola mamária, nunca deixar ele abocanhar o bico do seu peito. Não utilizem bicos artificiais. Ah, mas se o pediatra passou o complemento, né? Como que eu vou dar esse complemento? Uma medida muito simples. Copinho de café. Copinho plástico de café, você pode oferecer o leite para o seu bebê. Ele vai vazar bastante no começo, vai dar um trabalhinho, mas ele acaba se adaptando. O neném na consulta começou a ganhar peso, está desenvolvendo bem, tranquilo, passou aquela fase crítica da mamãe, de insegurança, de incerteza. A gente consegue tirar o complemento quando necessário a utilização dele. Mas é importante, para quem quer amamentar, não oferecer bicos artificiais. O primeiro passo para o desmame é o oferecimento de bicos artificiais. Tá? A questão do acompanhamento da puericultura, o ganho de peso. A gente fala que nós não somos uma ciência exata. Então, a gente tem sempre uma continha ali que o bebê tem que ganhar tantos gramas por mês ou tantos gramas por dia. Porém, temos bebês e bebês. Então, eu tenho bebê em aleitamento materno, que com 3 meses ele está lá com seus 5,2 kg, 4 kg e pouquinho, e é um bebê super saudável, rígido, tranquilo. Eu tenho bebê de 3 meses em aleitamento materno exclusivo também, que está pesando 7, 8 quilos. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada bebê. Está ganhando peso, está desenvolvendo, está dentro da curva de crescimento. É importante o acompanhamento dessa curva. Ele está mantendo o padrão dele, não está caindo na curva. Tranquilo, a amamentação vai ser mantida. Lembrar que não existe leite fraco. Existe problema relacionado à amamentação. Problemas emocionais, problemas relacionados à pega, e aí isso vai dificultar a amamentação. Realmente, a amamentação é algo de extrema dificuldade e vocês precisam de uma rede familiar, uma rede de profissionais preparados para que eles consigam fazer com que a amamentação seja um sucesso. Nós podemos fazer aleitamento misto sem problema nenhum também. Ah, eu estou cansada nesse horário, eu quero dar um pouquinho de complemento. Ok, você pode dar o complemento para o seu bebê, mas lembrar da importância do leite materno. Não tem leite, pode ser o leite mais caro do mundo, não vai se comparar com o leite materno. A Golden Hour, ela é de extrema importância para que essa mamãe também mantenha o vínculo com o seu bebê, né? Então, principalmente a mamãe de cesárea, que está lá deitada, anestesiada, né? Às vezes numa sala um pouquinho gelada, a gente esquece de desligar o ar, ou está um pouquinho mais frio ali, então ela está meio engessada ali, nada mais justo para ela que a gente deixar esse bebê ali no colo. No momento que o nenê nasce, o nenê vai estar bem acordadinho. Então, nessa hora, é bom que ele tenha esse vínculo com a mamãe, é bom que a mamãe tenha esse vínculo, porque a mamãe vai estar acordada, porque depois de passar dessa primeira hora, geralmente o bebê começa a ficar mais sonolento, né? E ele vai ficar, geralmente, aí umas 6 horas mais sonolento. E a mamãe também vai estar se recuperando da cesariana, ou vai estar no período que também ela vai estar se recuperando do parto normal, então ela vai estar um pouquinho mais cansada. Importante
a Golden Hour. É importante por todos esses motivos que a gente comentou aqui. Ficou faltando mais alguma coisa? Acho que, assim, é importante a gente conversar também sobre as vacinas. O pediatra tem que esclarecer para vocês nas consultas, né? Quais vacinas o Ministério da Saúde oferece, quais vacinas a gente tem na rede particular. É importante vocês confiarem no médico que vocês estão levando, né? Importante vocês terem essa segurança. O profissional, ele tem que ser um profissional que ele é acessível, né? Eu falo assim, que se o pediatra e o ginecologista ou obstetra não querem responder mensagem de paciente, não querem ser um profissional acessível, eles deveriam ter feito outras especialidades na qual a gente não tem esse vínculo tão grande, né? Então, tenham certeza que vocês, no profissional que vocês escolham, que ele tem que ser uma pessoa que está disponível, ele tem que ser uma pessoa bem formada também e tem que ser médico. Eu nem vou falar humanizado, porque ser médico é ser humanizado, tá? Então, ele tem que ser médico na essência da palavra, né? Não é para colocar DR, não é para colocar doutor. Para ser um médico que cuida do seu paciente, que fica preocupado com o seu paciente. E se ele é preocupado com o seu paciente, ele com certeza teve uma formação boa, ele tem preocupação pela assistência na qual ele está dando, né? E é isso que vocês vão ter esse mês, né, com os profissionais aqui que estão fazendo todos esses encontros. Por isso que eu me senti muito lisonjeado aí, porque a gente está falando sobre vida num momento onde a gente está perdendo muita vida, né? Num momento onde a gente começa a perceber que os números estão virando nomes de pessoas que a gente conhece, né? Então, a gente passa por uma fase muito, muito difícil e graças a Deus que chegou o mês de agosto aí, para a gente falar sobre amamentação, falar sobre vida, né? Então, muito, muito legal, agradeço demais a oportunidade e espero que no dia a dia de vocês a gente sempre consiga ser humano, cuidar do nosso ente querido, né? Vou perguntar para o Dr. Fernando. Como a paciente pode saber, fora o peso, de que o bebê está bem, que ele está bem alimentado, que ele não está passando fome, antes de ir, de repente, para aquela consulta de pré-natal de rotina mensal? Como que eu tenho certeza de que meu bebê está bem nutrido? Legal. Esqueci de falar isso realmente. A gente vai perceber alguns sinais que o seu bebê está bem saciado, está amamentado, quando a mamãe começa a perceber que ele está mamando o seu peito e o peito está murchando. Então, assim, sempre na amamentação, sempre procurar sentir a sua mama mais murcha para que depois você passe para outra. Quando você percebe que a sua mama está murchando, é sinal que o seu bebê está mamando adequadamente. Se o bebezinho está fazendo xixi, é um sinal importante de que ele está hidratado, que ele está mamando bem, né? O bebê está ativo, ele está tranquilo no colo da mamãe, também são sinais que o bebê está bem. Um bebê que faz pouco xixi, um bebê que fica extremamente irritado, parece que ele briga com o peito da mamãe, é um sinal que talvez ele não está tendo uma mamada efetiva. Não é que o seu leite é fraco, é que a mamada não está sendo efetiva e aí não está conseguindo sugar o leite materno. Uma dúvida sobre o tempo de eructação pós-mamada. Na verdade, o bebezinho não precisa arrotar, tá? Então, assim, aquela história que, ele mamou, eu vou colocar ele de pezinho para ele arrotar e depois está tudo ok. Não necessariamente o seu bebê precisa arrotar para que você coloque ele deitadinho, caso ele esteja dormindo. Então, assim, ele ficou de 10 a 15 minutos mais erguidinho, é sinal que o leite já desceu bastante. Então, a chance de ele ter um vômito importante a ponto de aspirar e ir para o pulmão é muito baixa. Se por um acaso o bebê teve um vômito ali, ele teve uma regurgitação, é só vocês virarem ele de ladinho para o vômito escorrer, tá? Porque se ele estiver deitado com a barriguinha para cima, o vômito pode ir para a via aérea e pode ir para o pulmão.
Lembrando também uma coisa importante, que a forma correta para o bebê ficar deitadinho é barriguinha para cima, tá? Não é de lado, não é barriguinha para baixo. Às vezes eles brigam um pouquinho, né, Larissa? Querendo deitar em outras posições, mas a forma correta é barriguinha para cima. E outra, Pamela, bebê em aleitamento materno, com pega correta, dificilmente arrota, tá? Dificilmente, porque ele não engole ar. Vou perguntar para a Tati. Tati, concha para as mamas. O que você me diz? Faz bem? Ajuda já a dar uma estocada naquele leite que está saindo da outra mama? É ruim? É bom? Eu uso ou não uso? Então, tem muitas mães que usam concha já desde lá da preparação das mamas, né, para preparar para formar bico, né? Tem mães que colocam já as conchas, né? Como eu falei para vocês, não coloque nada conchas, mamãe. Qual que é o problema da concha no aleitamento materno, na amamentação? Tudo bem, vamos dizer, meu leite está pingando, eu não quero que fique molhando minha roupa. Qual que é o problema da concha, absorvente, de qualquer outra coisa que a gente põe nos nossos bicos artificiais, qualquer coisa? O que acontece? Meio úmido, tá? Meio úmido é proliferação de fungos. Proliferação de fungos é igual a candidíase mamária, tá? A mãe começa a ter uma dor muito forte, em ardência, ela começa a ter coceira no peito, ela sente muita dor ao amamentar. Então, assim, tanto conchas como absorventes, não deixa o peito arejado, não deixa, né? Então a gente fica sufocado lá. Então o que eu oriento vocês? Usem rosquinhas, tá? As rosquinhas, elas são, assim, elas facilitam que o peito fique arejado, principalmente o bico, e isso ajuda tanto nas fissuras, como também a gente prevenir a candidíase mamária, que não é legal para a mulher. Muita dor. Acho que eu respondi, né, Lari? Respondeu. Eu vou acrescentar um pouquinho. Lembrando que essa fase de uso das conchas aí que muitas mulheres acabam procurando é justamente naquele primeiro mês, que a mama tá túrgida, tá muito cheia, né, que fica vazando do outro lado. E aí o uso da concha pode levar a um edema da areola, correto, Tati? Isso vai dificultar a pega do bebê. Ele vai fazer uma... Ela fica dura, né? Ela fica dura e o bebê não consegue abocanhar. Ele vai dificultar para ele abocanhar, para ele fazer a mamada nutritiva e a pega correta. Então, são prejuízos que vão sendo causados com essas novas tecnologias que o mercado vem colocando para a gente, né? Por isso a busca de orientação, né? Extremamente importante. E aí também o que o Dr. Fernando falou, né, de como oferecer esse complemento para o recém-nascido. Aqui eu não brigo com nenhuma marca, mas também não faço propaganda de ninguém. Mas vamos contar para a gente de que não existe bico de mamadeira que seja igual ao bico da mãe. E não existe bico de mamadeira que não provoque desmame precoce. Ok? E aí eu também vou lembrar um outro ponto, se o Dr. Fernando quiser complementar, a Tati também. Mas todo desmame é precoce se ocorrer antes do 1º ano de vida, correto, Fer? Correto. Correto. E lembrando que bebê não desmama sozinho. Ai, que bonitinho, deu 10 meses, ele não mamou mais, né? Ele parou sozinho. Não, algum processo interferiu nessa amamentação. Então, assim, a escolha de amamentar, isso foi uma frase que eu li há um tempo atrás, mas a escolha de amamentar é da mãe, né? É a mãe que vai decidir se ela quer amamentar ou não. Não é do bebê, o bebê sempre vai querer amamentar, ele sempre vai querer mamar, né? Por isso que ele pega a mamadeira se ele não tá no peito da mãe, né? Então, ele sempre vai buscar um bico para sugar. Então, a escolha de amamentar é da mãe. Então, algo interferiu nesse processo, né? A minha bebê desmamou sozinha aos 10 meses de idade, a Lavínia, né? Depois de uma consultoria de sono, ela desmamou. Ela só mamava à noite, aí eu fiz a consultoria, ela desmamou sozinha. Então, são mitos aí pra gente quebrar também. Acho que é isso mesmo, né? Lembrar que o aleitamento materno ele é exclusivo até os 6 meses de idade, né? E a introdução alimentar ela vai ser somente após os 6 meses, tá? Isso é comprovado que a introdução alimentar antes dos 6 meses de idade faz com que esse bebê aumente o risco dele ser um adulto obeso, dele ter diabetes, dele ter vários outros problemas associados, né? E a gente sempre tenta preconizar o aleitamento materno pelo menos até os 2 anos de idade.
E outra, complementando o Fer, não precisa chá, água, nada, tá? Até os 6 meses, somente aleitamento materno. Não precisa de mais nada. A Bárbara perguntou aqui, quando a mulher deve procurar a consultoria de amamentação? Com quantas semanas? Bom, como vocês vejam, né, são muitas informações sobre a amamentação. Então, assim, a mulher marcou o parto, eu sempre falo, vamos marcar lá para a 32ª semana, 33ª, para a gente ir conversando, já se preparando, porque vai que adianta, né? A gente nunca sabe, o corpo da mulher é uma caixinha de surpresa. Então, assim, depois da 30ª semana, a gente já começa a conversar, para eu já orientar vocês para essa preparação para receber o bebê. Tá? Então, eu acho que é muito importante essa consultoria pré-parto. Tá? Faz toda a diferença ali. Então, depois da 30ª, não adianta vir me procurar, por exemplo, estou na 10ª semana, na 20ª, é muita informação. Se eu passar para vocês lá atrás, vocês vão acabar esquecendo. Tá? Então, mais perto do parto, a gente está conversando, e como eu falei para vocês, tem algumas mulheres que na 37ª semana, a gente já pode começar a instituir protocolos, depende de cada caso. Então, eu preciso conhecer a história clínica da mulher, da paciente, para a gente ver qual que é a melhor consulta, tá? E que hora que é o melhor tempo para cada paciente. Olá, boa noite. Queria agradecer a presença dos profissionais sua com esse bate-papo que foi muito interessante. E a minha pergunta é a respeito da Golden Hour. Se funciona no Sistema Único de Saúde ou só quando é um parto particular que você pode pedir para a equipe, né, fazer essa Golden Hour? E já um gancho para perguntar a respeito do parto cesárea, que quando eu fiz o meu primeiro parto, me falavam que eu não podia levantar a cabeça, que eu não podia segurar meu filho, e eu querendo amamentar de forma correta, eu não conseguia por conta disso. Não fica deitada, não pode levantar a cabeça. E como que funciona? Isso é um mito ou é uma verdade? Eu posso, sim, levantar o meu corpo, um decúbito mais adequado para amamentar essa primeira amamentação? Jéssica, boa noite. Obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Eu vou responder a sua segunda parte da pergunta, que é desse cuidado pós-cesariana, né? Então, antigamente, acreditava-se que a paciente que era submetida a uma cirurgia RAC, ela precisava ficar em decúbito dorsal, sem levantar a cabeça, para evitar complicações, e principalmente a cefaleia pós-RAC. Hoje, isso já caiu por terra. Então, os profissionais já trabalham de outra forma. Os próprios anestesistas orientam isso no próprio centro cirúrgico. A paciente não precisa ficar deitada, ela pode levantar a cabeceira, ela pode se alimentar depois do parto, ela pode beber água, ela pode pegar seu filho no colo sem problema nenhum, tá bem? Às vezes, o profissional que está ali te assistindo no quarto ali, às vezes a técnica de enfermagem, alguém, às vezes ainda não está com essa informação muito bem esclarecida, mas pode sim. Eu sei porque já me ligaram do hospital falando, mas é para levantar, é para comer, é para comer. Então, lógico que você não vai levantar da cama e sair andando, até porque você passou por uma anestesia, mesmo que você já tenha os movimentos da perna e tudo mais, por conta de cair a pressão, você não está bem alimentado e tudo mais, mas você pode sim levantar a cabeceira da sua cama para que fique mais confortável para segurar o seu bebê no colo e colocá-lo para mamar. Excelente, obrigada. Gratidão. Aí eu vou deixar. Aí a próxima. Vou deixar para o Fernando. A pergunta é da Golden Hour, né? Se no sistema de saúde do SUS, né? A mãe tem direito a essa Golden Hour, é isso? Isso, como que está funcionando? Se a gente pode solicitar, enfim. Eu sinceramente não sei se você tem que solicitar, se tem algum papel que você precisa preencher, né, falando que você quer isso, mas essas diretrizes que a gente conversou hoje são diretrizes do Ministério da Saúde, são diretrizes do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Então, todo bebê, todo binômio mãe e filho, eles têm direito ao Golden Hour, tá? Agora, a gente sabe que a realidade dos centros aí de parto do SUS, às vezes são um pouquinho diferentes, né? Mas, na teoria, você tem direito ao Golden Hour, sim, tá?
Na prática, não sei se a gente consegue fazer isso, né? Depende, é o que a gente acabou de conversar, né? Depende muito dos profissionais que estão dando essa assistência, né? Então, se a gente tem profissionais, né, que estão voltando a ter as velhas novas medidas, eles vão fazer a Golden Hour com você, tá? Mas assim, Jéssica, nós temos É. direito ao plano de parto, viu? É. Toda gestante tem direito a montar o seu plano de parto, tá? Isso no SUS particular, independente, é o seu direito de escolha. Lá você vai colocar tudo o que você quer que aconteça com você, tá? E que você quer ser informada também de tudo que está fazendo com o seu bebê, todas as suas vontades, tá? Independente se você está no SUS ou na particular, é um documento que você tem que levar para você, tá? Você tem direito a ele. E aí o que eu acrescento apenas, Jéssica, é que o hospital, para ele ter a acreditação de hospital amigo da criança, ele tem que trabalhar com esses 10 passos a favor da amamentação propostos pela Unicef e pela OMS. E um desses passos é justamente a Golden Hour. Então, se esse hospital é amigo da criança e não te proporciona isso, cabe uma denúncia, né? Acho que você tem que reclamar, né? E o que vai te proteger muito é esse plano de parto, como a Tati falou. Faça esse plano de parto, apresente para a equipe. Agradeço demais. Boa noite a todos. Tati, como eu sei que a pega está correta? Então, como eu sei que a pega está correta? É um conjunto de fatores ali. Precisamos posicionar bebê juntinho da mãe, sempre acoplado, barriguinha com barriguinha, bracinha para baixo, não é fácil, às vezes a gente vê na internet, mas não é tão fácil assim como é falado. Mas assim, bebê ele precisa, para vocês visualizarem, vamos supor que aqui é o seio da mãe. Bebê não pode pegar o bico, tá? O bico ele vai pegar ali, ele vai fazer a famosa que a gente fala chupetinha, né? Que ele vai fazer aquilo ali, ele vai fissurar a boquinha da mãe. Bebê ele precisa acoplar na auréola da mãe, para que ele consiga fazer toda a compressão da mama e tirar o leite adequado que vai fazer ele engordar, tá? Então, o bebê não pega bico. Quando eu sei que a pega tá correta, quando a mãe não sente dor, tá? A dor não é normal na amamentação, mamães. Então, sentir uma dor insuportável, aquela dor que você sofre, que você sabe que tem que chegar a hora da amamentação, tá chegando, você já começa a falar, ai, meu Deus, isso é pega errada, tá? A pega certa é aquela que você acopla o bebê, você vê ele pegando a auréola e ele vai fazer uma mamada onde você vê toda a deglutição dele. E não isso aqui, ó. Isso é pega errada, tá? Isso vai machucar, vai formar fissura e a gente precisa estar posicionando, tirando o bebê, ensinando de novo, igual todo mundo falou. Nós precisamos ensinar e são os primeiros dias cruciais para que ele aprenda junto com a mãe. Você falou do posicionamento, né, do bebê. E como que fica a boquinha do bebê nesse momento? Assim, tem uma... Ele fica como se fosse uma boquinha de peixinho. Aquela boquinha aberta, onde os lábios ficam fletidos para fora. Tá? Em cima, ele não vai abocanhar toda a auréola, sempre sobra um espacinho. Mas embaixo, a gente consegue ver o queixinho dele rente ao seio da mãe. Grudadinho, não consegue passar nada. E ele consegue fazer uma abertura ali, onde ele faz toda a deglutição. A mãe consegue ver aquele reflexo de ejeção, que é aquele fluxo de leite saindo para ele. Tá? Diferente da pega errada. A pega errada, a mãe só consegue sentir aquele, como se fosse uma puxada no bico mesmo. Tá? Mas para isso, o bebê precisa estar posicionado certo, a mãe precisa estar posicionado certo, porque é um conjunto. A gente precisa ligar o bebê ao corpo da mãe para que esse processo aconteça, que seja tanto prazeroso para a mãe quanto para o bebê. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade aí, compartilhamento de todos. E eu tenho duas dúvidas assim diferentes, né? A primeira é em relação, a Jéssica já até comentou, mas só complementando aí, a doutora Larissa falou em relação ao hospital amigo da criança, é isso? Como que é o termo? Não sei. E no caso aqui em Três Lagoas, os 2 hospitais têm esse selo? Como que tá? Porque eu também tinha essa dúvida antes da Jéssica perguntar, eu já tinha pensado em perguntar, justamente sobre isso, né? Porque na teoria a gente sabe o que a gente tem direito ou não, mas na prática eu tenho um certo receio sobre isso. Inclusive, em um dos encontros que a gente teve aqui no Zoom,
da equipe, acho que a doutora Larissa não estava, mas eu até perguntei para as meninas sobre essa questão de pediatra, porque assim, a gente está com a equipe, a gente está confiante ali que temos médico, enfermeira, doula, mas o pediatra a gente não sabe quem vai vir, né? Então, assim, pode ser qualquer um que está de plantão, e a gente sabe que tem vários tipos de médicos, né? Pode ter algum aí que não tem essa prática tão assim, esclarecida, ou não sei. Então, assim, meu medo é esse, como que está funcionando aqui em Três Lagoas, como que a gente pode ter um pouco mais, assim, de confiança de que o bebê a gente vai poder ter direito, assim, a essa Golden Hour. Eu vou começar a falar, mas o Fernando me complementa, tá, Fer? Aquilo que a Tati também comentou na resposta para a Jéssica, o seu direito, ele vai ser muito, dizer assim, melhor ouvido se você deixar aquilo por escrito. Quando você deixa aquilo por escrito e apresenta para a equipe, isso faz diferença para o hospital, né? Quando você tem uma equipe, aí faz toda a diferença, né? Na verdade, porque mesmo que você, de repente, vou falar da nossa equipe, certo, Maíra? Então, na nossa equipe nós temos a doula, a enfermeira, eu, mas nós não temos pediatra na equipe. Então, o parto ele vai sempre acontecer com o pediatra de plantão. Felizmente, muitas vezes é o Fernando, mas algumas vezes não é o Fernando que está com a gente. E aí, se você tem aquele plano de parto, se você tem a equipe do seu lado, a gente vai lutar para que o seu direito seja respeitado. Isso não existe nenhuma dúvida. Então, a equipe, ela vai comprar essa briga para você. Se você não tem uma equipe, infelizmente, não pode ter uma equipe do seu lado para te apoiar e para te ajudar a fazer esse direito valer a pena, você tem direito a um acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. E aí esse acompanhante vai ter que ser a voz ali para falar, olha, se o bebê está bem, eu quero que ele, né? A gente tem um plano de parto, e o plano de parto é para que esse bebê fique ali os 30 minutos junto com a mãe. O que os pacientes também, eu acredito que podem fazer nos hospitais é ir antes à maternidade, né? E levar esse plano de parto, falar, olha, eu gostaria que fosse assim, assado, enfim. Eu não faço plantão, né? Então eu não vou saber muito te falar ali na conduta do SUS, como que está sendo. Como a gente só trabalha com equipe agora, a gente não trabalha mais separado, então sempre acontece a Golden Hour na nossa equipe. E aí eu realmente fico na dúvida, não sei responder essa pergunta para você, até a gente pode ver com a Anne ou com o Dr. Fernando, mas eu não sei te falar se esses dois hospitais têm o selo de Hospital Amigo da Criança, se perderam, se eu não me engano, eu acho que talvez tenham perdido o selo por algum motivo e estão trabalhando para recuperar. Eu realmente não tenho domínio para te responder essa parte. Posso pesquisar, se de repente alguém aqui não souber, eu posso pesquisar e depois responder isso para você. Até onde eu sei, o Hospital Auxiliadora, ele tem o selo de Hospital Amigo da Criança. Tá? O CACEMES eu desconheço. A pediatria no Hospital Auxiliadora, ela funciona com uma escala de pediatra 24 horas, né? E o pediatra vai estar de plantão lá às 24 horas. A questão é que o pediatra que está lá de plantão 24 horas, ele não está lá exclusivo para a sala de parto, ou para cesariana, né? Um parto normal. O pediatra que está lá na Auxiliadora, ele está de plantão cobrindo intercorrência de enfermaria, ele faz sala de parto, e a gente recebe pacientes da região, porque a gente é uma referência na região, em casos que não tenham necessidade de UTI, e avaliação do clínico no pronto-socorro. Chega uma criança no pronto-socorro, o clínico tem alguma dúvida, o pediatra que está de plantão, ele vai lá dar assistência. Então, assim, o pediatra ele fica bem atarefado lá, mas você vai ter a assistência do pediatra na sua sala de parto. Tá? Eu acho que por isso que eu falei de levar até o hospital, né? Porque eu acho que é uma adequação que o hospital precisa fazer para que os pediatras eles possam ficar somente na sala de parto. Eu acho que talvez o Fernando concorde isso comigo, mas e não ficar dando 1000 tarefas para esse pediatra
porque aí sim, né, como ele tem inúmeras tarefas, quando a gente está com a equipe, esse bebê está junto com a enfermeira, é a Anne que está ali segurando esse bebê e colocando esse bebê para mamar e tudo mais. Aqui em Três Lagoas, os hospitais, eles não são centro obstétricos, então o parto cesariano ele é feito no centro cirúrgico, então também todo aquele profissional de sala de parto e tudo mais, ele não está treinado só para cuidar da mãe, né? Não está ali exclusivo para a mãe. Tem inúmeras outras salas de cirurgia acontecendo. Então, eu acho que é muita adequação que precisa acontecer ali. Acho que quem é usuário do Sistema Único de Saúde tem que ir até o hospital e cobrar essas adequações. Questão da pojadura, né? Da descida do leite aí. O meu primeiro filho, mesmo tendo sido parto normal, demorou aí acho que uns 5, 6 dias para vir o leite. Eu não dei nenhum complemento, ele mamou, então com certeza mamou colosso, tudo, mas eu achei assim que pelo que o pessoal fala de parto normal, demorou para descer, né? Então assim, até quando foi passando o tempo, a gente já começa a ouvir coisas, já querer dar complemento, mas acabei não dando e o leite desceu, acho que com 5 ou 6 dias. E agora eu tô gestante, né? Tô de quase 28 semanas, ele mamou até os 2 anos e meio. E aí, assim, minha dúvida é a seguinte, eu até perguntei para a doutora Larissa numa das consultas, na primeira gestação, um dos primeiros sinais, assim, foi que meu seio começou a ficar dolorido e tal. Agora eu não senti isso nessa segunda gestação. E eu queria ver se tem algum estudo comprovado, se alguma coisa que eu possa ficar mais tranquila em relação, assim, a essa descida do leite, de que na segunda gestação vem um pouco mais rápido ou não? Não tem ligação com o primeiro? Mayra, cada gestação é uma gestação. Nós temos... Estou muito perto do feira aqui, né? Cada gestação é uma gestação. Então, assim, vai ter... Eu não tenho como te falar isso. Eu tenho que dizer que você vai ter a pojadura. A pojadura, ela acontece mais ou menos no 3º ao 5º dia, só que tem mulheres também que têm a pojadura tardia, tá? Que são exceções, mas tem, que pode ocorrer até o 8º dia, tá? Então é onde a mulher já fica desesperada, que já acha que o leite dela não vai descer, aí já tem todo aquele psicológico. Então, assim, quando a gente tem essas orientações, a gente pode já estar estimulando. Passou a pojadura, porque na pojadura a gente não costuma estimular, porque já é o processo fisiológico, né, que é o 3º, 5º dia. Quando a gente não tem a pojadura, a gente já pode começar a dar um estímulo ali, tá? Vamos estimular depois que o bebê nascer, com massagens, ordenhas, e muitas vezes nós entramos também com protocolo já de bomba, tá? Para quê? Porque eu preciso mandar para o cérebro a mensagem que nasceu um bebezinho, que ele precisa mamar e eu que preciso produzir para ele. Então, preciso mandar lá para o hipotálamo. Quando a gente faz um estímulo ali, tanto com massagens como com bomba, corretamente, tá? A gente manda esse estímulo como se fosse o bebê ali mamando, né? E o cérebro entende e ele começa a produzir. Porque o que acontece muitas vezes? A gente põe o bebezinho, por mais que o bebezinho vá ali para o peito, ele já libera, lógico, a ocitocina, só que ele não faz uma compressão muito certa. Tá? Ele acaba pegando de uma forma errada e aonde ele não dá uma compressão que mostre lá para o cérebro que precisa produzir, porque tem alguém que precisa mamar. Tá? Então, assim, fique tranquila, nenhuma gestação é igual a outra, vai descer. Tá? Esse é o processo fisiológico, o leite vai descer. E lembre, quanto mais tranquila você estiver nesse processo, mais rápido as coisas vão acontecer. Tranquiliza, curte a gestação, busca orientação, que é isso que você já está fazendo, que é extremamente importante, tá? E como você amamentou o outro até 2 anos, você pode ter certeza que você vai amamentar isso também. Tá? Fica tranquila. Obrigada. Agora a gente vai finalizar com mais 2 perguntas que tem aqui no chat e depois falar, de repente surgiu uma dúvida, depois é só ir lá no Insta da florescer.com/amor, manda no direct a sua dúvida e aí que a gente vai consultar os profissionais responsáveis por essa resposta e a gente dá um retorno para vocês. Com relação, voltando àquela questão da demanda do pediatra, né, que foi falado que no auxiliadora o pediatra tem uma demanda muito alta. No CACEMES, o pediatra plantonista também tem todas essas demandas ou ele só vai para assistência ao parto?
Eu não sei como que está funcionando a escala do CACEMES, né? Geralmente eles tinham uma escala, não faço parte da escala lá do CACEMES. Geralmente funciona um pediatra no pronto-socorro até as 10 horas da noite e teoricamente tinha uma escala à parte de pediatra na sala de parto. Eu não sei se por conta da pandemia teve algumas mudanças aí, tá? Mas geralmente o CACEMES funcionava desta forma. Não sei se a Larissa sabe me falar melhor, não sei. Eu também não tenho essa informação atualizada, não. Não sei se mudou alguma coisa aí nesse novo cenário, né? Mas a gente pode buscar aí, confirmar. E a última pergunta para finalizar é quem que fica presente durante a Golden Hour no local? Quer falar, Fer? Pode falar. Foi isso que o Fernando comentou, que a gente comentou, né? Então, assim, idealmente é o pediatra que vai ficar durante essa Golden Hour ali, junto com a mãe, o bebê, enfim, durante todo esse processo. Infelizmente, no auxiliadora, o pediatra ele tem essas inúmeras demandas além da sala de parto. Então, muitas vezes ele recepciona esse bebê, mas ele tem intercorrência para atender, ele tem intercorrências na enfermaria, enfim, em paciente que chega de emergência, alguma coisa, e às vezes ele não pode ficar. Se ele não tem nenhuma intercorrência, ele vai ficar nessa sala de parto. Estou errado, Fernanda? Certo. Né? Mas, infelizmente, a gente tem essa forma de trabalho ali do Hospital Auxiliadora. Isso não é definido pelos pediatras, né? Não é uma escolha deles atender toda essa demanda ao mesmo tempo, infelizmente. Na verdade, até onde eu sei, é uma briga para que seja o contrário, mas é uma realidade que a gente vive. E aí, é isso que eu comento com vocês, porque se o pediatra tiver uma intercorrência e não puder ficar ali naquele momento, o Fernando me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que não tenha ninguém para ficar ali se essa paciente não tiver uma equipe junto com ela. É isso? É isso mesmo. O pediatra é só um pediatra que fica de plantão, né? Então, geralmente o pediatra vai ali, recepciona o bebê, se ele tiver alguma outra coisa a ser feita, ele tem que sair ali da sala de parto, né? E às vezes, se for uma cesariana, se tiver uma urgência ali, o anestesista está ali para ajudar também, né? Mas pediatra mesmo, não. Pediatra ele vai estar ali no momento e caso ele tenha outra coisa a ser feita, ele tem que sair dali, mesmo o bebê estando no período da Golden Hour. Essa é a realidade realmente do serviço. Então, gostaria de a gente vamos fazer um print dessa tela e quem sentir no seu coração quiser abrir o vídeo para a gente fazer um print desse encontro. Quem não quiser também, tudo bem. Oi, pode falar. Uma coisa, eu queria mandar um grande abraço aí para a Tati Streck. Ela é mãe do Vicente. Vicente é um pacientinho meu lá de Rio Brilhante. E uma família nota 10 aí. Foi muito bom ver você aqui, viu, Tati? Obrigado aí por estar aqui com a gente. Tá? Dê um abraço a todos aí. Bom, vamos só dar mais um minutinho aí para ver se mais alguém quer abrir o vídeo para a gente fazer um print e agradecer a presença, né, da doutora Larissa Zucca, do doutor Fernando Ferroni, da Tatiana Bortoli, de todas vocês que estão aqui, as meninas da equipe também, né, a Anne, enfermeira obstetra, a Aline, Doula, e todos vocês que vieram em busca desse conhecimento, dessa informação, né, a gente vê ali que o Vinícius está com a esposa, né? Não é isso? O Vinícius também participou. É super importante, né? Essa participação do marido também, né? Entender esse processo que a mulher passa, incentivar a amamentação. Então, vamos lá. Eu vou dar um print aqui. Sorriso todo mundo. Aí eu vou colocar depois lá no Insta da equipe. Posso, né? Tá autorizado, vocês viram lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente manda. Vai ser um mês inteiro de tirar dúvida, de dar informação. E aí a gente vai interagindo por lá e lembrando que sexta-feira que vem tem um outro encontro, e sexta-feira que vem às 19h30 AMS, às 20h30 Mato Grosso do Sul. Esse grupo que vocês receberam o link
Esse grupo vai continuar, a gente vai mandar sempre o link pelo mesmo grupo, mesmo que a pessoa às vezes marcou só uma opção de encontro, mas ela vai estar recebendo todos os links. E assim, se a sala não estiver cheia, a gente tem um limite, né, um teto, mas assim, entrou todo mundo. Se vocês quiserem também, depois que entrou, compartilhar esse link com outras pessoas, que às vezes não se inscreveu, mas quer participar, vocês podem também estar compartilhando. Então vamos lá, 1, 2, 3 e X. Mais alguém quer falar alguma coisa? No mais... Quero agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que foi maravilhoso. Eu não tenho outra palavra para descrever. Espero que todos aí tenham tirado as dúvidas. E quem não tirou é bem o que a Pamela falou, pode mandar para a gente por direct, que depois a gente vai responder com carinho e cuidado para todo mundo. Isso aí, gratidão. Um beijo. Vamos lá. Um restinho de sábado. Agradecer a todo mundo, obrigada. Continua vestindo essa camisa da amamentação, que simplesmente, gente, amamentar é vida, aleitamento materno é a coisa mais linda, porque não é só alimento, é aquele vínculo, é aquele olhar, então vale muito a pena. Parabéns por vocês estarem buscando orientação. Eu me emociono muito mesmo, porque a gente sabe dos benefícios do aleitamento materno, gente, eu sou apaixonada. E assim, quando a gente vê profissionais com a gente, pediatra, GO, sabe, que luta por essa, sabe da importância, faz muita diferença. Além de ser consultora, eu sou mãe. E hoje eu vejo a saúde das minhas filhas, a saúde que ela tem, sabe, como elas são saudáveis. E isso eu sei que foi aquele TT que eu dei há 7 anos atrás para um e há 4 anos atrás para outro. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi noites mal dormidas. Muitas vezes eu queria sumir, porque é normal. Tá? O Fernando não me aguentava, eu muitas vezes estressada, mas valeu a pena. Cada gotinha de amor que eu dei para minha filha. Isso fez a diferença na saúde delas hoje. Beijos e obrigada por essa oportunidade, meninas. De verdade. Estou muito emocionada. Nós que somos gratas pela parceria sempre. Muito bom ter, a gente fala, né? Pessoas que pensam como a gente do nosso lado, né? E vai disseminando essa sementinha aí daquilo que a gente sabe que é importante. Então, que vocês possam sentir o nosso abraço, tenham uma excelente noite. E aí, sexta-feira que vem tem mais com outros profissionais. A gente vai ter a nutricionista materno-infantil falando sobre a dieta da mãe, a questão do leite materno. Vamos ter também uma odontopediatra falando sobre a questão do desenvolvimento orofacial do bebê e amamentação, freno no lingual e muito mais. É isso aí. Muitíssimo obrigada, uma ótima noite para vocês. E um restinho aí de final de semana, um domingo de muita luz, de muita harmonia e muito incentivo aí à amamentação nesse mês de agosto. Gratidão pelo privilégio de estarmos aqui, pela confiança e interesse no nosso trabalho, no que a gente tem para oferecer.